Olá! Hoje nós vamos falar de inovação tecnológica, do investimento dos bancos que só vem aumentando com a aceleração digital que nós vivemos. O orçamento de tecnologia dos bancos brasileiros para 2023 vai alcançar mais de 45 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 29% em relação ao ano passado. É o que mostra a primeira etapa da pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2023. Mas o que isso tem a ver para o cliente final? Qual é o impacto na vida dele? Quais as tecnologias que o setor bancário entende como prioritárias? Eu sou Ana Dorf, diretora adjunta de comunicação e redes sociais da Febraban, e nesta entrevista do Febraban News nós vamos analisar os dados da pesquisa e entender como esses investimentos se refletem na melhoria dos serviços para o consumidor. Nós estamos aqui com o Rodrigo Molinari, diretor de TI do Banco do Brasil e também diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da Febraban, e com o Sérgio Biagini, sócio, líder da indústria de serviços financeiros da Deloitte Brasil, a empresa que conduz a pesquisa. Oi, Sérgio, tudo bem? Obrigado pela presença. Olá, Ana. Olá, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês. Salve, Rodrigo! Completando 23 anos à frente da TI do Banco do Brasil, eu queria, antes de começar, te dar os parabéns. Obrigado, Mona. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio? Sempre um prazer estar aqui falar dessa pesquisa. Já estamos na 31ª edição, né? Contando um pouquinho da história da tecnologia bancária e dos próprios segmentos bancários no Brasil. Isso vai. E muita coisa para contar, né? Nós estivemos juntos no Febrabantec ano passado, falando dela, né? E falaremos também esse ano. Bom, deixa eu começar com o Rodrigo. Então, lendo a pesquisa, o primeiro ponto realmente, né, que salta aos olhos é justamente esse investimento em tecnologia que deve chegar a 45 bilhões e 100 milhões agora em 2023. De 2021 para 2022, o aumento foi de 18%. Agora, de 22 para 23, o aumento deve chegar a 29%. É uma diferença, uma boa diferença, significativa, né? Como é que estão divididos esses investimentos no banco? Bom, o segmento bancário, se a gente acompanha aí ao longo dos últimos anos, ele vem incrementando, né? Cada vez mais o investimento em tecnologia, como você falou, 18% de 21 para 22, agora chegando a uma estimativa de mais 29% em 2023, então são números realmente impressionantes. É o segmento privado que mais investe em tecnologia, ele só fica atrás do governo, quando soma isso tanto no âmbito mundial, mas no Brasil também. E quando a gente olha como que esse investimento ele é dividido, a gente tem lá 49% em software, 27% em hardware, 6% em telecom e agora, nas últimas pesquisas, nos últimos anos, a gente está trazendo quanto que tem investimento em serviço de TI e é esse que é o grande impulsionador, né? A gente tem um incremento de 18% em serviço de TI. Todos eles, na verdade, aumentaram no ponto de vista de investimento, com exceção do telecom, que está cada vez mais barato, mas todos eles aumentaram. Mas com a ênfase maior em serviço de TI, que subiu de 12 para 18 no último ano. Quando a gente olha o que tem dentro de serviços de TI, a gente consegue ver um pouquinho da estratégia dos bancos, né? Principalmente com os de cloud. Hoje, 2/3 dos bancos já têm serviços de cloud, já têm serviços postos em cloud. Além de software como serviço. Um exemplo aqui é o CRM, né? Tem um investimento forte dos bancos em novos serviços CRM. Isso tudo incrementa o investimento em serviços de TI, que alavanca ao todo, no total, aí, os investimentos de tecnologia como um todo. Obrigada, Rodrigo. Biagini, o que motiva esses investimentos, né? Explica um pouco o motivo, né, desses investimentos. Eu acho que tem um momento da pesquisa, Mona, que a gente pergunta diretamente para os executivos qual que é a agenda, né? Então, assim, aonde vai ser direcionado, né, exatamente os investimentos de tecnologia. Eu acho que esse ano aqui a gente tem alguns temas super interessantes. Alguns já se reforçam o que a gente já vinha vendo no ano passado, mas surgem também temas novos, né? Então, acho que quando a gente olha os 3 principais temas aí de onde está sendo direcionados os orçamentos, os investimentos, os esforços da tecnologia, com certeza a parte de otimização do legado e a migração para a jornada cloud, né? Então, isso tem sido muito acelerado no Brasil, como o Molinari aqui já colocou.
A pesquisa traz uma estimativa aí de pelo menos quase 20 bilhões de reais em investimentos nessa jornada. O segundo ponto é a inteligência artificial sendo um vetor essencial, né, para a automação e melhoria dos serviços e dos processos dentro das organizações. E acho que a gente vai poder também explorar um pouquinho esse tema de inteligência artificial com vocês aqui nessa sessão. O terceiro ponto, com certeza, é a segurança cibernética, mas a gente traz uma visão de segurança cibernética inteligente nessa pesquisa, que é justamente um contexto mais amplo, além da tecnologia, mas também de uma série de capacidades para articular a segurança e a confiança no setor, e uma série de movimentos emergentes que estão acontecendo no mercado, né? Então, a tokenização de ativos, o próprio real digital que está chegando aí, o 5G, que o ano passado estava bastante em evidência, esse ano aqui passa por um momento de além da experimentação, mas também de implementação, e temas mais disruptivos e novos como o metaverso. Então, acho que é uma agenda bastante cheia, né? São vários os temas, são várias as prioridades e que são articuladas aí de uma forma bastante eficiente pela indústria, pelos executivos de tecnologia que atuam no financial services, principalmente aqui no setor bancário. Perfeito. Bom, a qualquer momento, qualquer um dos dois pode interferir na pergunta do outro, tá? Agora, eu quero fazer uma pergunta para ambos, a gente vai ordenar um pouco, volta ao Molinari, começa pelo Molinari, depois você completa, Sérgio. O Open Finance, né, que começou há 2 anos, ele permite que os clientes autorizem o compartilhamento de dados pessoais e bancários, né, com outras instituições financeiras, né, para que eles possam ter acesso a melhores ofertas de produtos e serviços. Em março, chegou a 28 milhões o número de consentimentos dos dados dos clientes, né? A pesquisa mostrou que a análise e exploração dos dados obtidos através do Open Finance foi prioridade, né, número 1 dos bancos em 2022 e continua sendo uma prioridade em 2023. Rodrigo, me parece que conhecer bem a fundo o cliente bancário é realmente necessário, é uma prioridade. Como é que o setor pensa em melhorar o relacionamento com o cliente com esse conhecimento melhor dele? Bom, eu acho que o Open Finance ele é um grande marco da indústria financeira, né? Um grande marco. Ele vem trazer a democratização do dado, quando o cliente ele tem a possibilidade, ele como dono do dado, de ofertar à instituição que ele quiser consentimento para compartilhar esse dado e melhorar a sua experiência. Do ponto de vista dos bancos, se antes ele tinha a possibilidade de conhecer aquele cliente a partir do relacionamento que esse cliente tinha com o próprio banco, agora isso vira muito maior, porque ele consegue ver como esse cliente se relaciona com todo o segmento bancário. A partir daí, traz um nível de conhecimento desse cliente, do momento de vida que ele tem, das necessidades que ele tem, e consegue assim fazer uma oferta mais assertiva, diminuir o risco, melhorar a qualidade da oferta, né, a partir do que ele precisa, principalmente, dar uma experiência melhor na jornada dele, entender o que ele tem, o que ele percebe de valor. Então, o banco tem, a partir do acesso de todas as informações, a possibilidade de fazer um produto melhor, um produto mais assertivo, mais eficiente. Do lado do cliente, ele tem a possibilidade de escolher com qual banco ele quer se relacionar e, a partir daí, ele colher os benefícios desse dado que ele está compartilhando, que do outro lado, um modelo de crédito melhor para ele, um produto mais adequado para ele, a partir do momento que ele escolhe qual banco que ele quer consentir os dados. Então, assim, eu acho que é um ganha-ganha. E o mercado, acho que a gente viu uma evolução muito grande, né, nos últimos anos aqui. Eu acho que os clientes começam a amadurecer isso, começa a ter mais clareza naquilo que é isso, né, naquilo que é o Open Finance, nas possibilidades que ele tem. E eu acho que aí é que o mercado realmente acontece, né? Eu acho que onde o benefício realmente acontece. Sérgio, como é que a pesquisa mostra esses dados, né, relacionados ao Open Finance? Então, Mona, a gente tem alguns recortes que a gente traz dentro da pesquisa que são super interessantes, né? Acho que um pouco que reforça também a mensagem que o Molinari deu. Acho que uma das perguntas que a gente coloca ali é justamente a geração de valor. Como que os bancos estão buscando gerar valor através do Open Finance, né? Porque acho que
O Open Finance ele vai muito além de você compartilhar o dado e poder agregar dado de conta para o cliente, né? Acho que ele também tem uma abrangência, uma possibilidade de você criar um contexto melhor para você ter uma relação melhor com o seu cliente final e também do cliente final para com a sua instituição financeira ou as suas instituições financeiras. Tá? A pesquisa ela mostra que 75% dos bancos eles buscam utilizar os dados para poder melhor ofertar o produto que é levado para o seu cliente. Praticamente 70% dos bancos a conhecer melhor efetivamente o seu cliente. Quase a metade, né, busca também ter uma melhor precificação do seu produto. Um terço dos bancos em reduzir a questão de melhorar os seus motores de crédito, reduzir o risco de crédito, melhor também conhecendo o seu cliente. Ou seja, é um movimento em que gera um benefício muito forte na relação com o cliente final e também gera um benefício para a instituição financeira de melhor conhecer aquele cliente, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, independente do seu porte, do segmento de atividade ou segmento de cliente pessoa física, por exemplo, e justamente buscando fazer com que essa relação seja uma relação além de ser mais harmônica, né, também ser uma relação de contexto de mais longo prazo, né, de você entender o cliente nos seus vários momentos, não só em jornadas específicas, mas ao longo do tempo e buscar fazer através desse contexto uma melhor relação de produto, uma melhor oferta de produto, uma melhor oferta de serviço. Tá? Eu acho que outra porta também que se abre com esse contexto do Open Finance e também no contexto de dados, quando a gente olha aqui na pesquisa ali, a gente tem um posicionamento de pelo menos 27% dos bancos falando de um posicionamento Beyond Banking, né? O que é isso? A gente vê os bancos também indo além dos serviços financeiros dentro da experiência que ele traz para o cliente. Então a gente vê, por exemplo, casos de marketplace, por exemplo, de algumas instituições levando o serviço também de shopping, né, para também dentro das suas plataformas de mobile ou do internet banking. Isso tem vários benefícios, né? Não só de você levar um serviço adicional para o seu cliente, mas você também passa a entender através desses dados ali que são transacionados nesse marketplace, o comportamento, a necessidade, o perfil daquele indivíduo e a necessidade dele, principalmente o momento que ele se encontra. Então, acho que realmente acho que a gente está no começo do processo de Open Finance no Brasil. Acho que muito se conquistou nos últimos anos, né? Mas acho que a gente vai ver muito ainda uma evolução bastante grande a partir do momento que a gente percebe que o cliente ele perceba o valor que isso tem para ele, com certeza a adoção vai crescendo cada vez mais. A gente sabe que só 10%, né, dos clientes dos bancos que participaram da pesquisa, aliás, a gente não disse quem são, né? Acho que era legal falar, Sérgio, eles aderiram ao Open Finance, então deve crescer muito ainda, né? A expectativa é que pelo menos para esse ano de 2023, que pelo menos 20% dos bancos têm uma expectativa de que acima de 20% da sua base de clientes estejam participando do Open Finance, né? Então, a gente está falando de milhares e milhares, milhões e milhões de clientes aqui, com certeza, dentro desse ambiente e buscando aproveitar todos os benefícios que esse ambiente pode trazer. Ainda assim, 28 milhões de consentimentos parece bastante, né? Então deve ter aumentado bem também o número de bancarizados, né? Para essa proporção ter crescido. Se isso é apenas 10% do que eu estava pensando enquanto você estava respondendo. A gente não levantou ainda nesse número, Mona, a quantidade de contas ativas, né? No próximo volume que a gente vai levantar. Mas o número do ano passado, o Molinari pode me corrigir aqui, eu acho que eram 200 milhões de contas ativas, né? Aproximadamente. Então a gente está falando que são 20 milhões, 20 e poucos milhões e 10, pouco acima de 10% praticamente de adesão. Então acho que tem um potencial aqui sim de adesão bastante grande ao longo do tempo. Com certeza, acho que a indústria conta com isso, né? Todo investimento que foi feito, a indústria conta com que essa adesão realmente aconteça, né? Agora, é um fator importante o cliente na ponta perceber o valor, né? A partir do momento que ele percebe que poxa, está muito mais fácil eu transacionar no meu banco, ou fazer serviços financeiros, ou fazer o que a gente chama de banking, né? Controlando minhas contas de uma forma agregada, num lugar só, e podendo fazer disparo de pagamento de um único lugar. Então, isso são facilidades que são levadas ao cliente final,
que com certeza, a hora que ele usa, ele vai aderir. É como o Pix, né? Quando o cliente começou a usar, esse é um boom de adesão, né? Então, acho que o Open Finance, ele vai chegar lá também numa maior adesão, conforme os clientes vão sentindo esse valor que vai recebendo nessa relação, que o consentido dado, ele traz benefícios e são benefícios bastante contundentes no dia a dia bancário dele, na educação financeira, no aconselhamento financeiro, com certeza. Rodrigo Molinari, agora um tema bastante importante, a inteligência artificial, né, e segurança cibernética como assuntos na agenda do setor, né? Em tempos de chat GPT e golpes, né, usando engenharia social para tentar enganar o cliente, fazer transações, capturar os dados dele, o que a pesquisa destaca, né, sobre segurança cibernética? Mano, todo mundo que a gente consultou, todos os bancos consultados, eles vão fazer investimentos ou vão ampliar o investimento em segurança cibernética. Primeiro, os bancos eles já são bastante seguros, né? A gente já sabe disso, mas todos eles, a gente sabe que desde o aparecimento do Pix, o surgimento do Pix, né? Desde lá da pandemia, muitos novos clientes eles tiveram o primeiro contato com canais digitais. E com isso a gente tem também muito do treinamento até com esse cliente, né, ensinamento de como ele faz o uso da melhor forma, né, como é que ele garante a guarda de senhas, o uso mais seguro das suas chaves, enfim. Esse é um lado como que os bancos investem em treinamento, instrução, esclarecimento junto aos clientes. Outro lado é como que eles investem na TI mesmo, né? Então, assim, em sistemas que façam prevenção, sistemas que detectem mais um comportamento inadequado, sistemas que reajam mais rápido, enfim, em todo o arcabouço de cibersegurança como um todo. Quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial é aquele grande conjunto de tecnologias, ele não é uma só, ele é um pool de tecnologias. E a vantagem da inteligência artificial é que ela consegue melhorar todo o processo. Então, ela consegue melhorar a experiência, porque ela dá um canal mais célere, onde o cliente manda um documento e ele já faz a leitura, por exemplo. Ele consegue melhorar a eficiência dos bancos, né? Cada vez mais competitivo no mercado, ele fica mais eficiente. Ele consegue melhorar muito a questão de segurança, seja por biometrias, seja por análise de comportamento. Quer dizer, esse conjunto todo, então a inteligência artificial, ele é um grande parceiro e auxiliar para a gente melhorar a própria segurança. E todos os bancos falam que vão aumentar o investimento em cibersegurança e também em inteligência artificial. Então, acho que esses dois são duas grandes tecnologias que vão ter grandes investimentos, já vêm sendo investidos, mas vão continuar, e a pesquisa relata isso. Rodrigo, uma pergunta ainda para você, né? Tem saído muito na mídia, né, que as inteligências artificiais mais modernas podem acabar com diversas profissões, né? Tá muito temor, inclusive profissões em TI, né? Porém, a pesquisa mostra que 69% dos bancos pretendem aumentar o quadro de profissionais de tecnologia, especialmente desenvolvedores, especialistas em segurança da informação, cientistas e engenheiros de dados. Rodrigo, quais são os planos do setor para esses profissionais? Bom, primeiro a gente precisa entender que os bancos eles já são digitais, algum deles com conveniência física, inclusive, se o cliente assim quiser. Então, hoje, a gente já é digital. 70% das transações já são feitas ou internet ou mobile. Então, totalmente digital. Mesmo as outras 30%, que é em ATMs, em correspondentes bancários ou agência, ele passa por um sistema tecnológico que vai efetivamente executar a transação. Há uma necessidade muito grande de tecnologia. Seja porque a gente precisa dar novas experiências para o cliente, ele está mais exigente, ele quer essa experiência, seja porque a gente o mercado precisa ser mais eficiente, então ele tem que continuar fazendo e usando tecnologias como a inteligência artificial que a gente falou, seja porque novas tecnologias estão ficando maduras, né? E a inteligência artificial é uma delas, todo dia surge uma possibilidade, mas tem blockchain e outras tecnologias, e elas estão ficando maduras e elas trazem tanto eficiência quanto experiência, ou seja, por conta da regulação. Nós falamos aqui do Open Banking, mas nós temos o Pix, e esse ano a gente começa a falar em Real Digital.
Então, tudo isso impulsiona a gente a aumentar o nosso investimento e o nosso uso de tecnologia. Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa de profissionais. E o mercado financeiro ele já vem crescendo o número de profissionais de TI. A gente fala que atualmente a gente tem, a mesma pesquisa mostrou que 10% de todo o quadro dos bancos já são de profissionais de TI. Quando a gente pergunta qual é o próximo ano, para 2023, 69% dos bancos falam que vão aumentar esse quadro. E quando a gente pergunta em quanto eles vão aumentar, em torno de 19%. Então, fazendo uma projeção, a gente deve partir, se tudo isso se concretizar, essa projeção se concretizar, a gente parte hoje de 10% para 12% ao final desse ano. Por que isso é fundamental? Primeiro, porque a gente consegue atrair profissionais. Acho que isso é já uma grande virtude desse setor. Conseguir atrair bons profissionais, grandes profissionais de tecnologia. Todo mundo está atrás de grandes profissionais de tecnologia. A gente está conseguindo atrair. Segundo a gente continua aumentando esse investimento, continua aumentando esse quadro. E indo para a sua primeira pergunta lá, Mona, assim, a IA ela é muito mais hoje um grande auxílio para a gente acelerar esse processo, para a gente automatizar esse processo, do que propriamente uma substituição. A gente está muito longe ainda de qualquer substituição de mão de obra, principalmente em tecnologia. A IA ela ainda precisa que alguém treine ela, que alguém especifique ela, que alguém diga qual o trabalho que ela precisa fazer. E ela é um grande acelerador, é um grande ferramental. Mas ele nunca está muito longe de ela se tornar qualquer coisa no sentido de substituir. Então, a tendência, por tudo que a pesquisa mostra, já temos um quadro muito forte de profissionais de TI. A tendência é aumentar ainda mais esse quadro nos próximos anos. Tá certo. Eu vi até outro dia num fórum de discussão que para cada emprego que as pessoas temem que vai desaparecer, há outros 3 criados na área de TI, para todas as áreas, não só para o setor bancário. Então, a gente não precisa temer nada, só precisa focar em cursos e estudos. E, então, já aproveito a passar a próxima pergunta para o Sérgio, né, que além de aumentar o quadro de profissionais, o que espera fazer, os bancos esperam fazer para reter os profissionais, melhorar o quadro de funcionários dos bancos? Mona, acho que tem bastante investimento sendo feito em pessoas, né? Acho que o Molinari colocou super bem. Acho que a parte de talentos é super crítica na indústria, não só na indústria financeira, em todas as indústrias, né? Acho que é um contexto que a gente vive. E não é só uma vantagem de Brasil, é um contexto global. Eu faço parte de uma empresa global. A gente sabe que o quanto é difícil hoje, em qualquer país, você ter os bons talentos, reter os bons talentos e criar talentos. Então, acho que esse é um investimento pesado que as companhias têm feito em todo o mundo. Aqui também não é diferente, o setor bancário também aqui no Brasil não é diferente, para você realmente criar um pool de talentos para você poder desenvolver o seu negócio, sustentar o seu negócio ao longo do tempo. Porque a gente está falando de uma visão aqui de sustentabilidade de ser dezenas e dezenas de anos à frente, né? Esse é fator extremamente estratégico, tá? Acho que tem alguns movimentos que são bastante interessantes, né, do ponto de vista da indústria, quando a gente olha nessa questão de preparação do indivíduo e a gente percebe que começa a ter uma preocupação maior agora da empresa com a experiência do usuário também empregado, né, profissional, colaborador. Então a indústria investiu bastante até o momento em experiência do cliente, só que agora ela também começa a olhar para a performance e a experiência do próprio empregado, né, do próprio colaborador, nos seus processos, nas suas atividades, no seu dia a dia. A estimativa que a gente fez para esse ano é que 1,6 bilhões de reais da nossa amostra serão investidos em melhoria da experiência do usuário. Ou seja, isso não é cliente final, isso são os bancários, são as equipes de tecnologia para realmente elas terem uma melhor performance, né? E aqui a gente está falando a gente está falando de ferramenta, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de automação, a gente está falando de orquestração de processo, são várias tecnologias que são utilizadas para poder ter uma melhor instrumentalizar, eu digo, as pessoas no seu dia a dia das suas atividades. Eu acho que um outro investimento bastante interessante que tem sido feito, e um movimento muito interessante da indústria, é um movimento de cada vez mais de aproximação de TI e de negócio. O Molinari aqui, que tem anos e anos de tecnologia, também conhece bastante essa história de que
A TI sempre quis estar muito próximo do negócio, e o negócio que sempre quis estar muito próximo da TI. Hoje, no mundo da agilidade, isso está melted, né? Isso está tudo praticamente consolidado nas comunidades, nas vilas, nas torres, o nome que a gente queira dar para isso, né? E isso está bastante consolidado no modelo que as instituições financeiras estão adotando para conduzir suas atividades, não só de projetos, mas também atividades do dia a dia. Então, hoje a gente tem os grupos de tecnologia e de negócios, inclusive com riscos, compliance, auditoria interna, juntos num único lugar, numa única comunidade ou domínio, o que for, para justamente poder desenvolver os negócios, né, e desenvolver os projetos da melhor forma possível. E isso traz um horizonte novo para as pessoas. Então, a pessoa de tecnologia, ela tem a oportunidade de estar mais próxima de negócio e vice-versa. A pessoa que é mais formada e versada em negócio, ela tem a oportunidade de aprender também em tecnologia. E esse novo modelo de trabalho é que tem também fomentado muito, sido um fator muito importante de retenção de talentos na indústria. E aqui também não é só financial services, isso aí também é nas indústrias como um todo. Eu acho que, para fechar, acho que só esse ponto, Mona, acho que é legal a gente também falar um pouco da parte de modelo de trabalho. Com certeza, o modelo híbrido ele é um modelo importante, né? Quando a gente está falando entre o remoto ou o presencial. O modelo híbrido, quando é quase um modelo predominante, ele tem aí um percentual bastante relevante quando a gente soma com o remoto. E esse tem sido um modelo também importante para você reter os talentos. Tem várias pessoas que não querem estar 100% presenciais no trabalho, elas querem fazer shifts de 2 ou 3 dias, isso é muito comum hoje. E também a gente foi buscar talentos fora dos grandes centros, né? Então a gente foi nas universidades, não só a Deloitte, mas várias empresas de vários setores vão nas universidades de uma forma descentralizada buscar os talentos das universidades. Então é importante também você ter um modelo que também fomente o trabalho remoto e a possibilidade de pessoas que não estão locadas nos grandes centros a trabalharem também nas grandes organizações. Eu acho que a indústria tem feito isso de uma forma bastante exemplar. Óbvio que cada instituição tem o seu modelo preferido, algumas mais presenciais, as outras mais no remoto, mas aí eu diria que uma boa maioria está adotando um modelo híbrido e que as pessoas têm olhado isso, né, o talento, né, tem olhado isso com bons olhos, né, e às vezes até como um fator de decisão, né, por uma empresa A ou uma empresa B, quando ele está escolhendo ali no começo da carreira dele. Agora, eu estou vendo também, Molinari, os bancos investindo bastante em cursos de formação também, né? Esse é um dado importante, né? Você fazer realmente formar e até melhorar os skills dos profissionais que você tem, né? Para esse novo mundo, né? De inteligência artificial e tecnologia que evolui a passos largos toda hora, né? E aqui, Mona, a gente tem uma questão que é, antes o investimento de treinamento em tecnologia estava muito focado em profissionais de tecnologia. Claro, sendo ainda muito investimento em profissionais de tecnologia. Novas tecnologias surgem todo o tempo, a gente precisa estar aprimorando o tempo inteiro. Mas agora a gente vê, a pesquisa mostra isso, um investimento muito forte em treinamento de tecnologia, mas para profissionais da organização como um todo, que vem ao encontro do que o Sérgio falou, assim, cada vez mais os times estão integrados, eles trabalham em modelos ágeis, todos eles vinculados ao mesmo propósito de negócio, né? E a partir daí os skills eles começam a se misturar. O profissional de TI ele começa a ter uma visão um pouquinho melhor daquele negócio, ele começa a se aperfeiçoar naquele negócio e começa a ter técnicas de negócio mesmo, né? Métricas e técnicas. E do outro lado, profissionais que eram puramente negócio, eles começam a ter cada vez mais necessidade de conhecer tecnologia. E o que a pesquisa mostra é isso, um investimento forte, um incremento forte de treinamento em profissionais de tecnologia, mas mais ainda um investimento em profissionais de todos os segmentos em tecnologia. E ainda no ágil, né, que é o terceiro ponto aí, que é o modelo de trabalho. Então, muito investimento em como a gente aprimora esse modelo de agilidade. Acho que esse conjunto mostra o quanto é importante a gente continuar esse skilling e reskilling dos nossos.
Perfeito. A gente não falou quais são os bancos, né? Quantos bancos participam da pesquisa, ai, não, eu tropecei aqui. Virginia. Quantos bancos participam, né, da pesquisa, né? Da pesquisa tradicional há décadas, né? Essa é a 31ª edição. Tá. Esse ano aqui, nesse volume 1, a gente teve 16 instituições financeiras participantes, e elas representam aí 84% dos ativos totais no Brasil, e a gente entrevistou mais 28 executivos de tecnologia para a construção desse volume 1. Então, lembrando que agora a gente está no processo aqui de desenvolvimento do volume 2, né? E aí a gente vai ter o nosso lançamento aí no Febraban Tech, mas nesse volume 1 a gente teve os 16 bancos participantes, e eu diria que são os 16 maiores bancos aí, instituições financeiras presentes no Brasil. Perfeito. Bom, quero agradecer muito o tempo de vocês, Rodrigo Molinari, diretor do Comitê de Inovação e Tecnologia da Febraban e diretor de TI do Banco do Brasil, completando aí 23 anos no banco. Sérgio Biagini, líder da indústria de serviços financeiros e sócio da Deloitte, responsável pela pesquisa. A gente vai ainda falar muito dela, né? Como foi dito aqui, a gente participa de um painel, nós três, né? Inclusive, em Febraban Tech, né? E falaremos da segunda etapa dessa 31ª edição da pesquisa de tecnologia bancária, né? Bom, como eu disse, a pesquisa ela é apresentada como um todo dentro de Febraban Tech, mas tem muito dado, a gente tentou abarcar aqui nessa entrevista um pouco de tudo dessa primeira etapa, mas eu acho que você deve consultar lá o nosso site, Febraban, e também a plataforma Febraban Tech, onde estão os dados completos da pesquisa para se inteirar mais desse assunto que avança aí a passos largos, como eu disse. O evento Febraban Tech ocorre entre os dias 27, 28 e 29 de junho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Muito obrigada, gente. Obrigado, Molinari. Parabéns aí, Molinari, pelos 23 anos também, cara. Obrigado, Sérgio. Obrigado, mano, por prazer. Obrigado a você que nos assistiu e nos ouve aí nos nossos podcasts. O Bettini falou aí da experiência do cliente. Melhorar, a gente fez recentemente, ainda baseado em Febraban Tech, um ótimo podcast que fala do Super App, que concentra novos serviços, marketplace, tudo para melhorar essa jornada. Não deixe de ouvir e de nos acompanhar nos nossos canais digitais. Até a próxima!